Speak, prosódia direito igual 90% Cleópatra, a rainha que desafiou as convenções ao se casar com seu irmão. Um ato de amor, política ou uma conspiração sombria para manter o poder. Descubra o segredo por trás dessa união e a verdade sobre seu reinado. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Pense em Cleópatra. O que vem à mente, provavelmente imagens glamourosas, uma rainha sedutora e poderosa. Mas o que está por trás dessa imagem construída ao longo dos séculos? A realidade de Cleópatra VII Filopator é muito mais complexa, envolvida em mistério e cercada por lendas que obscureceram sua verdadeira história. Sua vida, seu reinado e morte ainda são fascínio e debate entre os historiadores. Muitos se lembram dela por seu relacionamento com Júlio César e Marco Antônio, duas figuras-chave na história de Roma. Mas sua história começa muito antes, no coração de um Egito em decay. Um reino que lutava para manter sua independência contra o crescente poder de Roma. Cleópatra foi o último faraona de uma dinastia que voltou ao tempo de Alexandre, o Grande. Seu reinado foi marcado por intrigas políticas, alianças estratégicas e guerras. Ele teve que navegar em um mundo complexo, cheio de traições e conspirações, onde a sobrevivência dependia de sua astúcia e de sua capacidade de manipular aqueles que o cercavam. Mais. Até que ponto conhecemos o verdadeiro Cleópatra? Que segredos mantém sua história? A realidade é que Cleópatra governou em um Egito já enfraquecido, um reino à sombra de seu passado glorioso. Pense no império que uma vez foi, um gigante que dominou o Mediterrâneo, e depois imagina seu declínio gradual, vítima de lutas internas e a pressão de Roma. O poder dos faraós, uma vez absoluto, despotado, substituído por intrigas palacianas e uma crescente dependência do poder romano. As riquezas acumuladas por séculos começaram a escassar. O tesouro real, que uma vez deslumbrou o mundo, foi gradualmente esvaziado, gasto em guerras inúteis, luxos e subornos excessivos a poderosos generais romanos. A economia, uma vez dinâmica graças ao comércio e à agricultura, desmoronou, deixando para trás uma população cada vez mais empobrecida e infeliz. O exército, uma vez uma força formidável, havia enfraquecido consideravelmente. A disciplina relaxou, a moralidade era pelos solos e a corrupção se infiltrou em suas fileiras. Os soldados, mal pagos e desmoralizados, eram fáceis de vítima das intrigas e ambições dos ambiciosos generais, que viam em Roma uma oportunidade de subir. A administração do reino havia se tornado ineficiente e corrupto. As autoridades reais, mais preocupadas com seus próprios interesses do que com o bem-estar do povo, foram enriquecidos às custas do tesouro público. A justiça era seletiva. A lei foi aplicada arbitrariamente e a confiança no governo havia desaparecido completamente. Nesse contexto de decadência, Cleópatra teve que lutar não apenas por sua própria sobrevivência, mas também pela de seu reino. Mas como essa dinastia governou o Egito? Tudo começou com Alexander, o Grande. Você se lembra? Sua conquista fulminante do Império Persa deixou um vazio de poder e, após sua morte, seus generais se enfrentaram em uma luta feroz pelo controle de seus vastos territórios. Um desses generais, Ptolomeu Sóter, venceu com o Egito, um prêmio cobiçado por sua riqueza e valor estratégico. Ptolomeu, astuto e ambicioso, fundou a dinastia ptolomaica, estabelecendo sua capital em Alexandria, um centro de cultura e aprendizado que floresceu por séculos. Imagine, uma cidade cheia de bibliotecas, museus e um imponente farol, atraindo estudiosos e artistas de todo o mundo conhecido. Seu reinado marcou o início de uma nova era no Egito, embora muito diferente da dos faraós. Seu governo não estava isento de conflitos, é claro. Lutas internas pelo poder, intrigas palacianas e rebeliões eram constantes. Mas Ptolomeu e seus sucessores sabiam como manter o controle sobre o Egito, misturando a tradição faraônica com a cultura grega, criando uma cultura helenística fascinante e complexa. Essa mistura de culturas seria a que definiria os seguintes séculos. Após a morte de Alejandro, você sabe, o Egito estava nas mãos de um de seus generais, Ptolomeu. Um homem ambicioso e astuto, que rapidamente consolidou seu poder. Não era uma tarefa fácil. Ele teve que enfrentar outros generais que também desejavam o controle das ricas terras egípcias. Mas Ptolomeu, com seu exército leal e sua capacidade política, conseguiu se impor. Imagine, intrigas palacianas, alianças estratégicas, a luta pelo poder em um contexto de instabilidade após a morte de um grande conquistador. Prosódia Speak.
Speak prosodireite igual 90%. Ele fundou a dinastia Ptolomaica, uma dinastia que reinaria no Egito por quase 3 séculos. A Ptolomeu não apenas se preocupou em manter o controle militar, mas também se concentrou na administração do país. Ele implementou reformas para estabilizar a economia e garantir a lealdade da população egípcia, adaptando-se aos costumes e tradições locais. Uma estratégia inteligente para construir um reino durável e poderoso. Seu governo marcou o início de um período de relativa paz e prosperidade no Egito, após o caos das guerras de sucessão. Ptolomeu I, conhecido como Sóter, que significa Salvador, ganhou este título graças à sua capacidade de estabilizar o reino e estabelecer as fundações para um futuro próspero. É importante lembrar que ele não era apenas um conquistador, mas também um administrador capaz de construir um legado duradouro. Sua capacidade de combinar força militar com uma política qualificada fez dele uma figura-chave na história do Egito. Mas Ptolomeu não apenas consolidou seu poder, como também sua dinastia. Após sua morte, a sucessão se tornou um jogo de poder, uma luta pelo trono que envolveu seus filhos, netos e outros parentes. Imagine tensão, intrigas palacianas, alianças e traições. Cada herdeiro lutou para garantir seu lugar, às vezes com métodos, digamos, não convencionais. Irmãos que lutam pelo favor do pai, as esposas máquinas para garantir o futuro de seus filhos e o povo egípcio testemunhando a escalada da tensão. Poder, você sabe, corrupto e no Egito Ptolomaico. Isso foi especialmente verdadeiro. A sucessão não foi uma simples transferência de poder, mas uma luta pela sobrevivência, uma batalha pelo controle de um império. Casamentos estratégicos, assassinatos políticos e exilados forçados marcaram o caminho da sucessão. Cada novo rei herdou não apenas um trono, mas também uma rede complexa de alianças e inimizade. Foi um jogo perigoso, onde uma peça ruim poderia significar a perda de tudo. E no meio de todo esse caos, a figura de Cleópatra impuria, anos depois, herdeira desse legado de poder e conflito. Entre os muitos filhos e filhas dos Ptolomeios, Cleópatra VII emergiu como uma figura excepcional. Sua ascensão ao trono não foi fácil. Após a morte de seu pai, Ptolomeu XII Auletes, o poder caiu para seus filhos, Cleópatra e Ptolomeu XIII, que, segundo o costume, tinham que governar juntos como reis e irmãos. Mas a realidade era muito mais complexa, uma luta pelo poder estava prestes a começar. Ptolomeu XIII, apoiado por diretores poderosos, tentou relegar Cleópatra ao fundo. Você verá como a ambição e a astúcia de Cleópatra brilhavam fortemente no meio das intrigas palacianas. Sua beleza e inteligência eram armas poderosas, mas elas não eram suficientes para garantir seu reinado. Ele precisava de aliados e os encontrou nos lugares menos esperados. A situação se tornou instável. A rivalidade entre irmãos se tornou uma guerra aberta. Cleópatra, com sua inteligência e determinação, sabia como navegar pelas complexidades políticas da época. Com manobras diplomáticas qualificadas e um plano ousado, ele conseguiu recuperar sua posição como a rainha do Egito. Sua ascensão ao trono foi um triunfo contra todas as probabilidades, uma demonstração de sua vontade e força astuta. Imagine Little Cleópatra, cercado por luxo e servidão no palácio de Alexandria. Desde tenra idade, ele respirou um ambiente de poder e intriga, observando de perto as complexidades da política ptolomaica. Sua educação era rigorosa, aprendendo a falar vários idiomas, dominar as artes e a diplomacia, preparando-se para um futuro que já era dominado por ambicioso. Apesar de tenra idade, Cleópatra demonstrou inteligência excepcional e uma sede insaciável de conhecimento. Ela estava interessada em história, filosofia e astronomia, disciplinas que a ajudaram a entender a complexidade do mundo que a cercavam e a forjar sua própria visão de poder. A ambição de Cleópatra não era apenas uma característica de sua personalidade, mas uma necessidade de sobreviver em um mundo dominado por homens. No tribunal ptolemaico, o jogo do poder foi implacável e ela rapidamente aprendeu a navegar entre alianças, traições e rivalidades. Sua infância a moldou, a preparou para as batalhas que ainda a aguardavam. No Egito ptolemaico, o casamento não era apenas uma questão de amor, era uma ferramenta política crucial. Para garantir o poder e a estabilidade do reino, as alianças de casamento entre famílias reais e dinastias governantes eram vitais. Pense nisso como um jogo de xadrez, onde cada casamento foi uma peça estratégica no quadro. Cleópatra, desde sua infância, estava ciente deste jogo, observando como os casamentos de seus parentes definiram o mapa do poder. Prosódides Speak.
Speak prosodireito igual 90%. Sua própria vida foi marcada por essas alianças. O casamento com um rei estrangeiro era uma maneira de garantir a paz e o apoio militar. Imagine a pressão que representava para uma jovem princesa, destinada a um destino político muito antes de um romântico. A diplomacia estava entrelaçada com o carinho, criando uma complexa rede de interesses e lealdade. Esses sindicatos nem sempre eram amorosos, muitas vezes eram negociações frias para consolidar o poder. O casamento com seu irmão, Ptolomeu XIII, foi um exemplo claro dessa prática política, uma tentativa de manter a unidade da dinastia e evitar conflitos internos. Mas o que isso significava para Cleópatra? Era uma rainha ou uma peça em um jogo muito maior? Lembre-se de que, no Egito Ptolomaico, o casamento era uma ferramenta política. Para você, o casamento de Cleópatra com seu irmão Ptolomeu XIII não foi uma escolha, mas uma obrigação imposta pelas regras complexas de sucessão dinástica. Imagine a pressão, o peso de um reino inteiro em seus ombros jovens, a necessidade de manter a estabilidade e o poder contra as intrigas da corte. Pense na situação: dois irmãos, forçados a se casar para legitimar seu reinado conjunto. Uma união que, desde o início, foi marcada pelo desequilíbrio do poder. Ptolomeu XIII, embora mais jovem, era o herdeiro designado, e Cleópatra, apesar de sua inteligência e ambição, estava em uma posição subordinada. Esse casamento não foi um conto de fadas. Foi uma aliança política, uma tentativa de manter a paz e a estabilidade internas do reino. Uma união que, inevitavelmente, estaria cheia de tensões, rivalidades e lutas pelo poder. Você acha que Cleópatra aceitou seu destino com renúncia ou planejado desde o início como escapar das garras desta união forçada? Mas esse casamento não significava união. Você já sabe que Ptolomeu XIII, embora mais jovem, era o herdeiro designado. Sua ambição era imensa e via Cleópatra, sua irmã e esposa, como uma ameaça ao seu poder. Desde o início, a rivalidade entre eles era evidente. Foi uma luta pelo controle do trono, uma batalha silenciosa libertada nos corredores do palácio e nos tribunais reais. Cleópatra, inteligente e astuto, não parou de cruzar. Ele sabia que sua posição era frágil e que ele tinha que obter o apoio do nobre e general. Enquanto Ptolomeu XIII confiava em seus conselheiros, Cleópatra cultivou suas próprias alianças, tecendo influências que ameaçavam o poder estabelecido de seu irmão. O tribunal foi dividido, tornando-se um campo de batalha de intrigas e conspirações. A luta pelo poder não se limitou a intrigas palacianas. Ambos os irmãos competiram pelo controle do exército e pelos recursos do reino. Cada vitória, cada concessão, foi outro passo em seu perigoso jogo de xadrez. Você pode imaginar o peso da coroa em seus ombros, a pressão constante de manter o poder em um Egito dividido e constantemente ameaça de instabilidade. Assim começou a Guerra Civil. Ptolomeu XIII, apoiado pelo exército e consultores poderosos, mudou-se rapidamente para consolidar seu poder. Você viu como Cleópatra, com menos apoio militar, foi forçado a fugir de Alexandria. A luta pelo controle do Egito tornou-se uma carreira brutal contra o relógio, uma luta pela sobrevivência onde cada movimento era crucial. Imagine o caos: cidades sitiadas, batalhas de sino, a população presa entre dois lados. Cleópatra, longe de se render, começou a reunir sua própria força, procurando aliados e recrutando soldados leais à sua causa. Sua inteligência e astúcia seriam suas armas mais poderosas nesta guerra cruel. A guerra não foi apenas lutada no campo de batalha. A propaganda e as alianças políticas desempenharam um papel fundamental. Cleópatra, estrategista qualificado, sabia como tirar proveito das divisões dentro do próprio lado de Ptolomeu para enfraquecê-lo. Você verá como a luta pelo poder se tornou um jogo de xadrez mortal, onde cada peça tinha um valor incalculável. O destino do Egito pendia de um fio. A guerra civil não foi apenas uma luta pela coroa, mas para o futuro do país. Você está testemunhando uma era crucial, onde a ambição, a traição e a coragem estavam entrelaçadas em uma complexa rede de intrigas e luta. A sobrevivência de Cleópatra, e com ela, o destino do Egito, estava em jogo. Obviamente, a situação era caótica. Você estava vendo como Cleópatra, fugindo de Alexandria, procurou desesperadamente aliados. E havia Roma, uma gigante adormecida que já esfregou as mãos na face da possibilidade de intervir no Egito rico e estratégico. Pompeio, um general romano derrotado, chegou à costa do Egito à procura de asilo, esperando o apoio de Ptolomeu XIII. Mas a ambição do jovem faraó, aconselhado por seus consultores, o levou a uma decisão fatal. Ele ordenou o assassinato de Pompeu. Prosodic Speak.
Speak proso à direita igual 90% essa ação, um erro de cálculo colossal, teve consequências imediatas. Júlio César, rival de Pompeu em Roma, não deixaria essa afronta passar. A morte de Pompeu foi uma declaração de guerra. César, com seu exército, chegou ao Egito, não como um aliado de Ptolomeu XIII, mas como um conquistador. Você viu como o equilíbrio de poder estava drasticamente inclinado a Roma. Cleópatra, astúcia e calculadora, viu uma oportunidade na chegada de César. Em vez de enfrentar Roma, ele decidiu usar sua ingenuidade e beleza para obter seu apoio. Seu encontro com César, uma história lendária, marcou uma virada radical no conflito. Você estava testemunhando como a intervenção romana não apenas alterou a guerra civil egípcia, mas também selou o destino do reino antigo. E então, ele apareceu, Júlio César. Um nome que ressoou com poder mesmo nas ruas empoeiradas de Alexandria. Você o viu chegar, não como um salvador em um cavalo branco, mas como uma tempestade política, com seu exército a reboque e uma ambição excessiva que eclipsou o esplendor do mesmo Nilo. Cleópatra, encurralado e desesperado, viu nele sua única esperança, sua última carta para recuperar seu reino. Seu encontro foi um jogo de poder e sedução, uma dança mortal entre duas mentes brilhantes. César, acostumado à intriga e conquista, ficou fascinado pela beleza e inteligência de Cleópatra. Ela, por sua vez, sabia como jogar suas cartas com domínio, usando seu charme para convencer o poderoso romano de que sua causa era justa. O apoio de César não era simplesmente uma mostra de generosidade, foi um investimento estratégico, uma peça-chave em seu complexo jogo político. Com o apoio do exército romano, Cleópatra conseguiu retornar a Alexandria, não como um fugitivo, mas como uma rainha triunfante. César não apenas devolveu seu trono, mas também fez dela seu aliado, uma peça fundamental em sua estratégia no Mediterrâneo. Seu relacionamento estava além da política, uma mistura de amor, conveniência e poder, que marcaria para sempre a história do Egito e do mundo romano. Você estava testemunhando como uma mulher, com astúcia e coragem, deu lugar entre as sombras do poder. Então lá estava ele, no meio do caos de Alexandria, e você, Cleópatra, viu não como um conquistador brutal, mas como um homem poderoso e carismático, com uma inteligência que brilhava em seus olhos. Talvez fosse sua aura de poder, talvez seu olhar penetrante, que o atraiu. Mas a verdade é que a aliança com César não era apenas uma questão de atração física, era uma estratégia brilhante garantir o futuro do Egito. O antigo reino ptolemaico cambaleou, ameaçado pelas ambições de Roma. Você, Cleópatra, entendeu que precisava de um aliado poderoso, e César era o homem indicado. Uma aliança estratégica com o poderoso general romano ofereceu proteção, recursos e a possibilidade de consolidar seu reinado, relegando seu irmão ao fundo. O romance que surgiu entre eles era sem dúvida um componente fundamental dessa aliança. Mas não era um romance. Era uma união calculada, uma estratégia para garantir o poder e a estabilidade do Egito. O charme de Cleópatra cativou César, mas a ambição política era o cimento que uniu esses dois líderes diferentes. E então Cesarion chegou, uma criança que mudaria o curso da história. Seu nascimento foi um evento explosivo, um símbolo de poder e uma clara declaração de intenções de Cleópatra. Eu imagino que para você, vendo isso pela primeira vez, foi uma mistura de amor incondicional e profunda ansiedade. Ele era filho de César, um herdeiro legítimo do Império Romano, e sua chegada ao mundo significava uma nova era para o Egito, uma era cheia de possibilidades, mas também de perigos iminentes. Mas Cesarion não era apenas um herdeiro, era uma peça-chave no jogo político de Roma e Egito. Sua existência desafiou a ordem estabelecida, levantando uma ameaça aos senadores romanos que viram nela um possível rival ao poder. Para você, Cleópatra, sua sobrevivência foi crucial, uma garantia para o futuro do Egito e uma maneira de manter sua influência no Mediterrâneo. Você tinha que protegê-lo a todo custo. Little Caesarion se tornou o centro de uma complexa rede de intrigas e alianças. Sua própria existência foi uma provocação, uma declaração de poder e um símbolo da relação entre Cleópatra e César. Para você, ele representou a esperança de um futuro melhor, um futuro em que o Egito poderia manter sua independência e prosperidade. Mas essa esperança era constantemente ameaçada pelas sombras da política romana. Mas a alegria de Cesarion desapareceu com as notícias que chegaram a Alexandria como um golpe de punal. Júlio César havia morrido, morto no Senado romano. Você imagina o impacto em Cleópatra, seu amante, seu protetor, o homem que lhe deu um filho e um lugar no coração do império, assassinado, seu plano ambicioso,
para garantir sua dinastia e herança de seu filho, cambaleou, prosode, speak. Speak prosode rate igual 90%. De repente, Cleópatra estava vulnerável. Sem o apoio de César, sua posição no Egito enfraqueceu. Os inimigos que anteriormente ficaram afastados graças à influência romana, agora ousaram levantar a cabeça. A morte de César significava o fim de uma era de estabilidade e o início de uma luta pelo poder em Roma, uma luta que a deixaria fora de jogo se ela não tivesse jogado suas cartas com inteligência. O assassinato de César não apenas representou uma perda pessoal, mas um golpe mestre em sua estratégia política. Seu plano de garantir o futuro de Cesarion, para fazê-lo herdeiro do Império Romano, desapareceu com o corpo sem vida do ditador. Agora, ele teve que enfrentar uma nova realidade, onde a sobrevivência de seu filho e sua própria segurança estavam em sério perigo. Como as águas traiçoeiras da política romana poderiam navegar sem o apoio de seu poderoso aliado? A morte de César deixou Cleópatra vulnerável. Ele precisava de um novo protetor, alguém com poder suficiente para defender-la das ambições de seus inimigos em Roma. E que alguém apareceu na forma de Marco Antônio, um general romano de grande carisma e ambição, que estava no Egito após o assassinato de seu líder. Antônio, fascinado pela beleza e inteligência de Cleópatra, sentiu-se rapidamente atraído por ela. Ao contrário de muitos romanos, Antônio não viu em Cleópatra apenas uma rainha poderosa, mas uma mulher excepcional. Comecei um relacionamento que transcenderia o político, consolidando seu poder no Oriente e protegendo Cleópatra e seu filho, Cesarion. Essa aliança forneceu a Cleópatra a estabilidade de que ele precisava tanto. Antônio o ajudou a manter seu reino, consolidar seu poder e proteger seu filho, Cesarion, como um herdeiro legítimo. Mas seu relacionamento não era apenas uma questão de conveniência política. Entre eles, surgiu um amor apaixonado, que desafiaria convenções romanas e intrigas palacianas. A chegada de Marco Antônio marcou um novo capítulo na vida de Cleópatra. Um capítulo cheio de paixão, poder e também de perigo. O relacionamento deles desafiaria as normas de Roma, e as consequências dessa união ousada mudariam para sempre o curso da história. Assim, Marco Antônio, um general romano carismático e poderoso, apareceu. Sua chegada a Alexandria foi um terremoto. Você sabe que Cleópatra, astuto e sedutor, sabia como aproveitar a oportunidade. Logo cativou com sua beleza, sua inteligência e sua personalidade enigmática. O poderoso romano, acostumado aos favores das mulheres, foi prometido pela rainha egípcia como ela nunca havia sido antes. Seu romance foi uma explosão de paixão, uma história cheia de luxos e excessos. Cleópatra, acostumada ao poder absoluto, encontrou um homem igual em Antônio, um homem que a entendeu e a admirou. Ele, fascinado por seu exotismo e poder, deu-se completamente ao seu amor. Os banquetes deslumbrantes, as partes extravagantes e os presentes opulentos se tornaram a estrutura de seu relacionamento apaixonado. Além do desejo físico, sua conexão transcendeu o puramente carnal. Havia uma cumplicidade intelectual, um entendimento mútuo que foi além da paixão. Eles compartilharam estratégias políticas, sonhos de grandeza e uma visão comum do futuro. Eles se apoiaram, construindo uma aliança poderosa, tanto no campo político quanto sentimental. Mas seu amor, tão intenso quanto ardente, era destinado a ser um turbilhão de emoções, cheio de riscos e desafios. A sociedade romana, conservadora e tradicional, não viu com bons olhos o relacionamento entre o poderoso general e a rainha estrangeira. Seu romance, um símbolo de poder e paixão, se tornaria o gatilho de uma guerra que mudaria o curso da história. Ele logo se comprometeu com seu charme e seu poder. 3 crianças nasceram daquela união: Cleópatra Selene II, Alejandro Hélios de Ptolomeu Filadelfo. Você imagina, certo? O nascimento dessas crianças foi um evento político de primeira ordem. Eles eram herdeiros em potencial de um império que se estendia do Egito às fronteiras do mundo conhecido. Sua chegada ao mundo anunciou uma nova era, uma era de poder compartilhado entre Roma e Egito. Cleópatra, sempre calculista, viu em seus filhos a chave para garantir seu legado e o futuro do Egito. Os pequenos, embora nascidos em luxo e opulência, estavam destinados a um destino incerto. O destino de seus filhos estava ligado ao delicado equilíbrio de poder entre Roma e o Egito, um equilíbrio que poderia ser quebrado a qualquer momento. Você pensa, que futuro essas crianças se manteriam? Prosode, speak. Speak prosode rate igual 90%. Alejandro Hélios, cujo nome significa Sol, foi nomeado herdeiro dos territórios orientais do Império. Cleópatra Selene II, que significa Luna, herdaria o Sereno. E Ptolomeu Filadelfo,
Em homenagem à tradição ptolomaica, estava destinado a manter a verdadeira linha do Egito. Mas a realidade, como sempre, acabou sendo muito mais complexa do que os planos de Cleópatra podiam prever. Você vai se perguntar, o que aconteceu com seus planos ambiciosos para seus filhos? Mas a felicidade com Antônio desapareceu rapidamente. Otávio, o herdeiro de Júlio César, abordou-se com sua poderosa frota. Imagine tensão, medo, incerteza no ar. A Batalha de Axio, no ano 31 AC, estava chegando, um confronto que decidiria o destino de Cleópatra e seu império. Você sabe que a batalha naval foi brutal. Os navios colidiram, as espadas cruzadas, o mar foi tingido de vermelho. A frota de Cleópatra e Antônio, apesar de sua grandeza, foi superada pela estratégia e pelo número de navios. Octavi. Uma derrota esmagadora que marcou o fim de um império. Após a derrota, Antônio cometeu suicídio, deixando Cleópatra sozinha antes da fúria implacável de Otávio. Pense em desespero, em traição, no extremo iminente de uma era de ouro. O esplendor do Egito, seu poder, sua mágica, tudo desabou. A Batalha de Axio não apenas significava o fim da hegemonia romana de Antônio e Cleópatra, mas também o declínio de um período de esplendor e riqueza no Egito. Foi o começo de um império, o fim de um reinado lendário, um capítulo trágico da história que marcou o início de uma nova era. Após a derrota em Axio, a situação se tornou crítica. Você sabe que Cleópatra, para garantir seu poder e sobrevivência de sua dinastia, havia recorrido a um casamento que escandalizaria Roma, se juntaria a seu irmão, Ptolomeu XIII. Para muitos, essa era uma união incestuosa, uma aberração. Mas na complexa política egípcia, a consanguinidade real tinha precedentes e serviu para manter a pureza da linha de sucessão. Para Cleópatra, era uma estratégia de sobrevivência, uma maneira de consolidar seu poder contra ameaças externas e internas. Lembre-se de que as regras de sucessão no Egito eram complexas. O casamento dos irmãos não era incomum entre os faraós, uma prática que, embora nojenta para os romanos, parecia algo normal para garantir a pureza de sangue real e linhagem divina. Para você, essa união pode parecer terrível, um ato de incesto. No entanto, é essencial entender o contexto cultural e político da época para entender as motivações de Cleópatra. Não foi um ato de paixão amorosa, mas uma decisão política estratégica. Esse casamento, embora efêmero, teve grandes implicações. A união com Ptolomeu XIII reforçou sua posição como governante do Egito, embora esse casamento não tenha durado muito. Era uma ferramenta para manter o controle, um símbolo de poder e legitimidade em um momento de grande vulnerabilidade. Para Cleópatra, o amor era secundário, a sobrevivência de seu reino era a principal coisa. A história julgaria por suas ações, mas suas decisões foram moldadas pelas circunstâncias extraordinárias em que ela vivia. Você sabe que a endogamia, o casamento entre parentes próximos, era uma prática comum entre as famílias reais do Egito Antigo, incluindo a dinastia ptolomaica. Acreditava-se que mantinha a pureza do sangue real e garantia a continuidade da linhagem. Uma ideia de que, da nossa perspectiva atual, sabemos que estava errado. Mas naquela época, era uma crença profundamente enraizada. Para famílias reais, o casamento não era apenas uma união de amor, mas uma ferramenta política crucial para manter o poder e a estabilidade do reino. Casar-se com um parente próximo, geralmente um irmão ou irmã, garantiu que a linha de sucessão permaneceu dentro da família e que não estava ameaçada por possíveis rivais. Era uma estratégia de sobrevivência, embora muitas vezes com consequências genéticas devastadoras. Pense bem, o sangue real foi considerado sagrado, um presente divino que deve ser protegido de qualquer poluição externa. A endogamia, embora hoje a vemos como algo prejudicial, foi visto como uma maneira de preservar essa pureza divina e manter o poder dentro da família real. Essa prática, estendida ao longo de várias dinastias, explica em parte a rede complexa e muitas vezes confusa de relações familiares que encontramos na história dos Ptolomeios. Mas por que essa prática é tão peculiar para a realeza ptolemaica? O casamento dos irmãos não era simplesmente um costume, mas uma ferramenta política crucial. Tratava-se de preservar o poder e a legitimidade dinásticos. Ao se casar com seus irmãos e irmãs, os faraós alegaram que o trono permaneceria dentro da família, evitando disputas internas e consolidando sua linhagem. Prosodic Speak. Speak Prosod Rate igual 90%. Pense bem. Um casamento entre irmãos significou uma concentração de poder incomparável. Não havia dúvida sobre a sucessão, nem as lutas pelo controle do trono. O sangue real permaneceu puro, ou assim eles acreditavam,
garantindo a continuidade da linha dinástica e evitando a entrada de possíveis rivais ao poder. Era uma estratégia para manter o controle absoluto. Além da estabilidade política, o casamento incestuoso também serviu para legitimar o reinado. Casar-se com um parente próximo, especialmente com um irmão ou irmã, reforçou a ideia de que o faraó era um descendente direto dos deuses, um ser divino com o direito inato ao trono. Essa conexão sagrada era vital para manter a autoridade e o respeito do povo. Mas Cleópatra não era apenas uma rainha poderosa, ela também cultivou uma imagem cuidadosamente elaborada. Pense em seus retratos, sempre aparece com uma beleza excepcional, refletindo a sofisticação e o refinamento de seu corte. Era cercado por luxo, arte, cultura grega e egípcia, criando uma atmosfera de grandeza que a criou sobre a mera realeza. Seu domínio de várias línguas, incluindo o grego e o egípcio, a tornou uma figura intelectualmente superior, uma rainha cultivada que incorporava a fusão das culturas gregas e egípcias. Esta imagem da bolsa de estudos contrasta com a imagem tradicional da realeza, projetando uma imagem moderna e fascinante. Cleópatra entendeu o poder da imagem. Não apenas foi apresentado como uma rainha poderosa, mas também como uma figura sedutora e enigmática. Sua beleza, sua inteligência e seu domínio da diplomacia fizeram dela uma figura icônica, uma imagem que transcendeu seu tempo e chegou até hoje. Mas como foi a vida no Egito durante o reinado de Cleópatra? Imagine, uma sociedade complexa e estratificada, com uma rica tradição religiosa que permeava todos os aspectos da vida cotidiana. Os deuses e deusas, onipresentes em templos majestosos e na vida doméstica, moldaram as crenças e práticas das pessoas. Você pode ver padres fazendo rituais, procissões religiosas cheias de cor e a veneração profunda para o Nilo, fonte de vida e fertilidade. A agricultura era a espinha dorsal da economia. Você pode imaginar camponeses trabalhando nas terras férteis do Vale do Nilo, cultivando trigo, linho e outras culturas essenciais. O comércio floresceu, conectando o Egito com outras civilizações por meio de rotas marítimas e terrestres. Pense nos bens exóticos que chegaram a Alexandria, o grande porto cosmopolita, um caldeirão de culturas e idiomas. A sociedade egípcia foi organizada em hierarquias, com o faraó no topo, seguido pela nobreza, pelos sacerdotes, pelos escribas, artesãos e camponeses. A vida cotidiana dependia em grande parte da posição social, mas todos estavam conectados por crenças religiosas e práticas culturais compartilhadas. Você pode até imaginar um escrivão diligente trabalhando em um papiro, documentando a vida do tribunal ou os decretos reais. Pense na onipresença dos deuses na vida cotidiana dos egípcios. Não era uma religião separada da vida cotidiana, mas estava intrinsecamente entrelaçada com ela. Do faraó, considerado um deus vivo, ao camponês mais humilde, todos dependiam da vontade divina por prosperidade e boa sorte. Cada decisão, cada ação, foi realizada considerando o favor dos deuses. Cleópatra, como faraona, teve um papel crucial nesse relacionamento. Ela não apenas representou os deuses na Terra, mas também seu mediador, encarregado de manter a harmonia cósmica e garantir a fertilidade do Nilo, vital para a sobrevivência do povo egípcio. Os grandes templos, os rituais complexos e as celebrações luxuosas foram a chave para manter esse vínculo divino. Os deuses egípcios não eram entidades abstratas, mas seres com personalidades, fraquezas e pontos fortes. Como você e eu. Eles eram poderosos, mas também caprichosos, e seu favor poderia mudar rapidamente. Portanto, a adoração e a adoração eram constantes, uma maneira de apaziguá-los e garantir sua proteção. A religião era uma parte fundamental da identidade egípcia, moldando sua cultura e crenças. Mas o que é Cleópatra hoje? Além das lendas e filmes, seu legado está no imenso fascínio que ele acorda. Sua imagem, uma mistura de poder e mistério, suporta ao longo dos séculos. Você se lembra dela como uma rainha poderosa, astuta e bonita, capaz de cativar os homens mais poderosos do mundo. Essa imagem, moldada pela história e ficção, é seu legado mais durável. É o eco de uma era de ouro, uma época em que agora você pode vislumbrar suas histórias. Prosode e Speak. Speak e Prosode igual 90% de sua história, cheia de intrigas e romances políticos apaixonados, inspirou artistas, escritores e cineastas há séculos. Cada nova interpretação de sua vida acrescenta mais uma camada ao seu legado, perpetuando sua figura ao longo do tempo. Pense nas inúmeras obras de arte, nos romances históricos, nos filmes épicos que o têm como protagonista. Todos eles contribuem de alguma forma para manter sua memória viva. Cleópatra não era apenas uma rainha,
mas também um símbolo. Um símbolo do poder feminino, resistência e intriga em um mundo dominado por homens. Sua imagem, muitas vezes idealizada, tornou-se um ícone cultural duradouro, um testemunho de seu carisma e seu impacto na história. Você pode refletir sobre a maneira como sua história continua a ressoar na sociedade atual, inspirando debates e novas interpretações. Mas como Cleópatra foi representada ao longo da história? Você viu inúmeras imagens, das moedas romanas que as mostraram com características idealizadas, as pinturas renascentistas que o retratavam como um sedutor fatal. Essa imagem, a de uma rainha poderosa e enigmática, foi moldada e remodelada ao longo dos séculos, às vezes refletindo as ideias e preconceitos de cada época. Pense em Shakespeare, por exemplo. Seu trabalho imortalizou um Cleópatra apaixonado e astuto, embora talvez um pouco longe da realidade histórica. Enquanto isso, o cinema ofereceu versões muito diferentes, da sensual Cleópatra de Elizabeth Taylor a outras interpretações mais próximas de uma figura política complexa. Cada representação contribuiu para construir o mito, mas também para distorcer. A arte, das esculturas à pintura, explorou diferentes facetas de sua personalidade. Às vezes, ela é mostrada como deusa, às vezes como uma mulher vulnerável. Mas em todas as representações, o fascínio por sua vida enigmática está subjacente. Como era Cleópatra? A resposta, talvez, está na complexidade dessas várias imagens que a história nos leu. Mas quem realmente era Cleópatra? A história, moldada pelos vencedores romanos, muitas vezes a pinta como uma astúcia e perigosa sedutora, uma rainha manipuladora que usava sua beleza e charme para controlar os homens poderosos de Roma. Esta imagem, registrada em nossa memória coletiva, a apresenta como um vilão, uma figura ambiciosa e cruel que sacrificou tudo pelo poder. No entanto, há também outra versão da história. Alguns historiadores argumentam que Cleópatra era um governante inteligente e capaz, que lutou para manter a independência do Egito contra a crescente ameaça romana. Seu reinado foi um período de esplendor cultural e artístico, apesar das dificuldades políticas. Talvez a visão de Cleópatra como vilão seja simplesmente uma construção narrativa romana, uma maneira de desacreditar uma rainha poderosa que ousou desafiá-los. A verdade, como geralmente é o caso, provavelmente está em algum ponto intermediário. Cleópatra era uma mulher complexa, que agiu dentro de um contexto histórico particularmente difícil. Seu legado é um reflexo das contradições de sua época, das lutas por poder e sobrevivência. É você, como espectador, a quem corresponde a decidir qual imagem de Cleópatra é mais convincente para você, com base nas evidências históricas disponíveis em sua própria interpretação dos fatos. Mas a imagem que você tem de Cleópatra, de onde vem? Muito do que sabemos, ou acreditamos, é filtrado através das lentes da literatura e do cinema. Shakespeare, por exemplo, a imortalizou em seu trabalho, apresentando-a como uma rainha complexa, capaz de amor e traição, astúcia e vulnerabilidade. Sua representação, embora dramatizada, influenciou profundamente a percepção popular da faraona. Desde então, inúmeros filmes retomaram a figura de Cleópatra, oferecendo versões diversas e muitas vezes contraditórias. Alguns mostram isso como um sedutor irresistível, capaz de manipular os homens mais poderosos do mundo. Outros, por outro lado, retratam-o como vítima de circunstâncias, uma mulher de caça presa em uma rede de intrigas políticas. Cada interpretação, naturalmente, reflete o tempo em que foi criado. É fascinante ver como a imagem de Cleópatra evoluiu com o tempo, adaptando-se às sensibilidades e valores de cada época. Essas representações, embora muitas vezes distantes da realidade histórica, falam conosco mais sobre as próprias sociedades que os criaram, sobre a própria Cleópatra. Eles refletem sobre nossos próprios desejos, medos e fantasias, projetando-se nela nossas próprias ideias sobre poder, amor e ambição. Prosódio Speak. Prosódio rate igual 90%. Shakespeare e outros autores pintaram um Cleópatra sedutor e astuto, capaz de tudo por poder. Mas o que realmente está na história do seu casamento com seus irmãos? A imagem de uma rainha que se casa com seus irmãos para manter o poder é um mito muito difundido, embora a realidade seja mais complexa. Na verdade, os casamentos dos irmãos eram comuns na realeza ptolomaica, uma prática que procurava manter a pureza do sangue real e a unidade do reino. Cleópatra casou-se com Ptolomeu XIII, seu irmão mais novo, de acordo com a tradição ptolomaica. Era uma união política, mais do que uma mostra de afeto romântico. Lembre-se de que o principal objetivo era garantir a estabilidade política do reino e manter a linhagem real. Não era uma questão de amor,
mas de sobrevivência política para ambos. Após a morte de Ptolomeu XIII, Cleópatra casou-se com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV. Outra união política, motivada pela necessidade de manter o controle e a legitimidade de seu reinado. Esses casamentos dinásticos, embora pareçamos estranhos hoje, eram a norma naquele contexto histórico. Eles não os viram como algo imoral, mas como uma estratégia política crucial. Portanto, a ideia de um casamento incestuoso baseado em amor ou desejo é uma interpretação moderna que não está em conformidade com as normas sociais e políticas da época. Compreender o contexto histórico é essencial para evitar cair nos mitos e preconceitos que distorceram a imagem de Cleópatra ao longo dos séculos. Sua vida era muito mais complexa do que eles nos disseram. Mas o que realmente aconteceu? A verdade é muito mais complexa do que uma simples história de sedução. No Egito Ptolemaico, as regras de sucessão dinástica eram flexíveis, digamos. As alianças de casamento, até incestuosas, pareciam uma maneira de manter o poder dentro da família real e evitar disputas no trono. Para você, isso pode parecer escandaloso, mas era uma prática comum naquela época. Cleópatra não foi exceção. Seus casamentos com seus irmãos, Ptolomeu XIII e Ptolomeu XIV, não eram caprichos de uma rainha ambiciosa, mas uma estratégia política para garantir sua posição e estabilidade do reino. Pense nisso como uma maneira de garantir que a linha de sucessão permanecesse dentro da família, evitando guerras civis e a fragmentação do império. Esses sindicatos, embora considerados incestuosos por nossos padrões modernos, foram vistos como completamente normais na cultura egípcia da época. Lembre-se de que as ideias sobre família e casamento evoluíram muito ao longo da história. O que hoje consideramos moralmente inaceitável, no passado poderia ser uma prática usual, mesmo necessária para a manutenção da ordem social e política. Pense nos costumes egípcios da época. Para eles, o casamento real não era apenas uma união entre duas pessoas, mas uma união sagrada, vital para a estabilidade do reino e a continuidade da linhagem divina dos faraós. O faraó era considerado uma real de Deus, e sua esposa, um consorte divino, então sua união era muito mais do que um simples contrato social. Os casamentos entre irmãos, embora pareçam estranhos para você, não eram incomuns na realeza egípcia. Acreditava-se que eles mantinham a pureza do sangue real e a conexão direta com os deuses. Não foi visto como um tabu, mas como uma prática que garantiu o poder e a estabilidade do faraó. Lembre-se de que a religião desempenhou um papel crucial na vida dos egípcios. Os faraós eram considerados intermediários entre os deuses e o povo, e seus casamentos estavam profundamente ligados a rituais e crenças religiosas. A união entre Cleópatra e seu irmão era, portanto, uma questão de política, religião e sobrevivência dinástica. Portanto, embora, da nossa perspectiva atual, possa parecer escandaloso, o casamento de Cleópatra com seu irmão estava profundamente enraizado nas crenças e práticas sociais e religiosas do Egito Ptolomaico. Era uma estratégia política garantir a estabilidade do reino e a continuidade de sua dinastia, não apenas um capricho pessoal. Imagine Cleópatra, uma mulher que navegou entre dois mundos. Por um lado, a tradição faraônica, com seus deuses, ritos e o pesado fardo da realeza. Por outro lado, a cultura grega, com sua filosofia, sua arte e suas ambições políticas. Ela era herdeira de uma longa fila de faraós, mas também uma mulher educada na cultura helenística, capaz de falar várias línguas e se desenvolver facilmente na sofisticada corte de Alexandria. Essa dualidade se refletiu em seu caminho de governo. Ele conhecia perfeitamente os costumes egípcios, os respeitava e os usava a seu favor, mas, ao mesmo tempo, introduziu elementos gregos na administração e na vida pública. Sua imagem foi moldada de acordo com a necessidade, apresentando-se como uma faraona poderosa e divina diante de seus súditos egípcios e como uma rainha cultivada e refinada diante de embaixadores e dignitários estrangeiros. Prosodic Speak. Speak Prosodrate igual 90%. Sua capacidade de se mover nos dois mundos permitiu que ele forjasse alianças estratégicas, manipular seus inimigos e garantir sua sobrevivência em um momento crucial para o Egito. Cleópatra era um estrategista político excepcional, ciente de que seu poder dependia de sua capacidade de negociar e se adaptar às circunstâncias em mudança do império, um império que cambaleava entre tradição e modernidade. Seu domínio de grego e egípcio, seu conhecimento de cultura e política, fez dela uma figura única e incomparável na história. Pense no seu legado, certo? Cleópatra não era apenas mais uma rainha. Seu reinado, embora curto,
marcou um ponto de virada na história. Seu relacionamento com Júlio César, e depois com Marco Antônio, mudou o curso do Império Romano, carregando a influência egípcia para Roma e além. Imagine o impacto dessa união, o choque de culturas, as estratégias políticas que foram tecidas naquele cadinho. Seu romance com César trouxe ao Egito uma era de prosperidade e estabilidade. Mas ele também semeou as sementes da derrota futura, envolvendo o país nas complexidades da política romana. Essa conexão, embora cheia de paixão e poder, era uma faca de dois gumes, você não acha? E seu relacionamento com Antônio, uma história de amor e guerra, a aliança entre o Egito e a Roma, forjada sob seu reinado, modificou o equilíbrio de poder no Mediterrâneo. Suas decisões políticas, suas alianças estratégicas, tiveram consequências que ressoaram por séculos. Sua imagem, sua lenda, tornou-se um símbolo de poder e sedução. Mas o que é Cleópatra hoje, além dos filmes e livros? Seu legado está no fascínio que ele acorda. Você está aqui, assistindo a este vídeo, interessado em sua vida, em seus mistérios, em seu impacto. Isso, por si só, é um testemunho de sua influência duradoura. Sua história, com suas luzes e suas sombras, continua a ressoar séculos depois. A imagem de uma rainha poderosa, envolvida em intriga e romance, suporta no imaginário coletivo. Seu casamento com seu irmão, embora escandaloso para nossos padrões modernos, era uma prática comum na era ptolomaica. Era uma estratégia política manter o poder dentro da família real, uma decisão de que, embora hoje o julguemos com uma perspectiva diferente, foi uma parte intrínseca de sua vida e seu reinado, moldando seu destino e as decisões que ele tomou mais tarde. Lembre-se de que Cleópatra não era apenas uma figura histórica, ela era uma mulher que navegou nas complexidades do poder, amor e política em uma era turbulenta. Sua história, com suas controvérsias e realizações, continua sendo um tópico de debate e fascínio. Seu legado não se limita ao seu reinado, mas a maneira como sua vida, tão cheia de drama e mistério, continua a cativar nossa imaginação. Então, você já se perguntou se Cleópatra realmente se casou com seu irmão? A resposta, embora pareça incrível, é sim. No Egito ptolemaico, os sindicatos entre irmãos eram comuns para manter o poder dentro da dinastia. Era uma prática política, não um capricho pessoal e, embora pareça nojento hoje, em seu contexto histórico, era uma estratégia preservar a pureza da linha de sucessão. Mas e os rumores de incesto? Era apenas uma estratégia política ou havia outra coisa? A verdade é que a vida privada de Cleópatra ainda é um mistério. Fontes históricas são limitadas e frequentemente tendenciosas. Não podemos saber com certeza o nível de afeto ou repulsão que ele sentiu por seus irmãos marídeos. E a questão do legado? Como esse casamento afetou sua imagem e seu reinado? Sem dúvida, alianças de casamento com seus irmãos permitiram que ele consolidasse seu poder, embora eles também a transformassem em uma figura controversa, mesmo em seu tempo. Sua imagem, ao longo dos séculos, oscilou entre sedução e crueldade. Em suma, o mistério de Cleópatra persiste. Embora saibamos que ele se casou com seus irmãos, a verdadeira natureza desses relacionamentos permanece embrulhada na névoa do tempo. O que está claro é que suas decisões de casamento foram fundamentais para sua sobrevivência e reinado, embora seja estranho ou até repulsivo hoje. Mas como sabemos tudo isso, a história de Cleópatra não se baseia em lendas simples, mas em uma investigação cuidadosa de fontes antigas. Imagine os historiadores examinando papiros usados pelo tempo, decifrando hieróglifos e analisando textos gregos e romanos. Essas fontes primárias, escritas por contemporâneos ou pessoas que viveram relativamente próximas a ela, são a base de nosso conhecimento. Plutarco, por exemplo, em suas Vidas Paralelas, oferece uma visão fascinante, embora às vezes tendenciosa, de Cleópatra. Suas descrições, embora tingidas pela perspectiva romana, nos dão uma ideia de sua personalidade e suas ações. Lembre-se de que ele escreveu de uma perspectiva externa ao poder ptolomaico, que influencia sua história. Prosódite Speak. Speak, Prosódite igual 90%. Além de Plutarco, outros autores romanos, como Apiano e Dodoro Citri, contribuem com suas próprias perspectivas. Seus escritos, embora às vezes contraditórios, ajudam-nos a construir uma imagem mais completa, embora complexa, da vida da rainha. É importante considerar o contexto histórico e as possíveis motivações de cada autor ao interpretar seus trabalhos. Portanto, o entendimento da vida de Cleópatra depende de uma análise crítica de várias fontes, comparando e contrastando as informações para reconstruir sua história. Não é uma tarefa fácil, mas graças ao trabalho de historiadores e egiptólogos,
podemos abordar a verdade sobre essa figura icônica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe e se inscreva para obter histórias mais fascinantes. O que você acha do destino de Cleópatra? Deixe nos comentários. Prosodic Speak.